O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, mostrou em vídeo publicado nesta segunda-feira nas redes sociais o documento de intimação que recebeu da Polícia Federal. O motivo: ofensas proferidas contra o delegado Fábio Chor durante um discurso na Câmara. O parlamentar se tornou alvo de um processo após ter chamado o delegado Fábio Chor de, abre aspas, cachorrinho e putinha do ministro Alexandre de Moraes durante um discurso na tribuna. Chor é responsável por conduzir as principais investigações contra o ex-mandatário e os envolvidos no 8 de janeiro. Acabei de ser intimado pela Polícia Federal, nesse momento, que eu estou indo em mais uma missão no exterior, nos Estados Unidos, para a diplomacia legislativa. Recebi aqui agora um processo administrativo. E vejam só, para quem não acreditar, eu vou ler do que se trata. Para apurar a responsabilidade funcional do servidor Eduardo Nantes Bolsonaro, segunda classe, matrícula tal, atualmente licenciado para exercício de mandato parlamentar por supostamente ter proferido discurso na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu não preciso nem continuar, É o delegado Fábio Chor, ele está sentido por eu ter chamado ele de cachorrinho do Alexandre de Moraes e de putinha do Alexandre de Moraes. Essa mesma pessoa que tem ordenado a sua equipe a prender senhorinhas, pessoas que nunca pisaram na delegacia de polícia e estão sendo jogadas num calabouço há 17 anos de cadeia. A fala de Eduardo ocorreu em 14 de agosto do ano passado. Só que eles cometeram um erro. Na democracia relativa, eles expuseram a foto do delegado federal Fábio Chor, que hoje está na rua. Esse sim, um verdadeiro cachorrinho de Alexandre de Moraes. Talvez eu utilize aqui o argumento errado, o adjetivo errado. Porque cachorro, ele é leal ao seu dono, porque ele tem uma relação de amizade. Quem faz as coisas por poder e por dinheiro merece ser chamado de putinha do Alexandre de Moraes. Putinha do Alexandre de Moraes. O senhor é um covarde, senhor delegado Chor. Além dele, outros parlamentares passaram a atacar Chor depois de os investigados no inquérito do 8 de janeiro divulgarem uma foto do delegado, como forma de retaliação às investigações sobre a depredação em Brasília. Isso aqui é uma afronta a todos os deputados. Eu não posso imaginar que um parlamentar da mais alta casa legislativa do Brasil seja acuado, persuadido a parar de falar, porque na sua casa anterior alguém se sentiu ofendido e quer se usar ainda do poder de um delegado contra um escrivão de Polícia Federal. Primeiro ponto é esse. Vou procurar a Procuradoria da Câmara dos Deputados para que possa ser feita a devida defesa a esse esculacho do parlamentar mais votado da história desse país. O caso de Eduardo Bolsonaro não é isolado. Em novembro do ano passado, a Polícia Federal já havia indiciado o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, por calúnia e difamação contra o mesmo delegado. Todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal, todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Álvares Chor. Falei dele já ontem, 2 vezes. Falei hoje, mais uma, na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Eles todos divulgaram, Mariana, inclusive, disse no seu post, dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra a preferência, gosto ou não gosto do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos. Todos têm direito ao devido processo. O que fizeram com eles é errado. Os 2 fora do país, foragidos por supostamente disseminar fake news. Eu vou ficar até segurando isso aqui. Ou por atentado à democracia. Atentado à democracia fazer esse aqui que é policial federal, mas na verdade tem agido como bandido. Não tenho medo de falar e repito. Eu quero que as pessoas saibam sim quem é este dito policial federal que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes. Após o indiciamento de Marcel Van Hatten, parlamentares bolsonaristas passaram a argumentar que a Polícia Federal estaria violando a imunidade parlamentar. No entanto, a Constituição garante proteção para opiniões e votos no exercício do mandato, mas não impede que deputados sejam responsabilizados por ataques pessoais e ameaças. No dia 10 de agosto de 2024, Fábio Chor relatou formalmente aos colegas da Polícia Federal que vinha recebendo ameaças, 2 semanas após ter indiciado o ex-presidente Bolsonaro no inquérito das joias. Por meio de um e-mail,
Ele relatou ter encontrado um urso de pelúcia pendurado no seu carro. Na mesma mensagem, o agente da PF diz que sua família também vinha sendo alvo de intimidações. Os ataques a Fábio Shor ocorreram no período em que o delegado indiciou o ex-presidente Bolsonaro no caso das joias, e quando vieram à tona as mensagens vazadas pelo jornalista Glenn Greenwald, apontando um suposto conluio nas investigações conduzidas por Alexandre de Moraes. Cuidado! O que foi exposto até agora, segundo Glenn Greenwald, é apenas a ponta do iceberg. São 6 gigabytes de arquivos, fotos, vídeos e áudios a serem analisados. E aos poucos eles estão sendo. E como a gente já sabe que a nossa vida não é fácil, se fosse fácil a gente já teria acabado com essa ilegalidade lá atrás, junto com os bravos colegas que estão aqui comigo, o presidente do Senado diz que a chance é 0 de acatar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sem problema. Está tudo na normalidade. Nenhum impeachment que ocorreu nesse país foi iniciado com o presidente da casa dizendo que o acataria. Eu tenho ouvido aqui alguns discursos que não me surpreendem, mas estimulam a minha repugnância diante da hipocrisia, diante do falseamento da história e falseamento da realidade. Vejo, muitos parlamentares que aqui falaram pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, são parlamentares que tentam falar em nome da democracia, mas são parlamentares que apoiam o AI-5, que apoiam a intervenção militar, que apoiaram a ditadura, que apoiam torturadores, têm torturadores como seus ídolos. Essas pessoas falam em democracia. Mas eu não quero nem discutir aqui a opinião pessoal de vocês que fazem discursos contra a Constituição brasileira. Alguns aqui é que deviam estar em processo de crime por fazer defesas contra a Constituição. Mas eu quero falar do fato. O ministro Alexandre de Moraes não cometeu nenhuma ilegalidade. Ele era o presidente do TSE e ele é ministro do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes cumpre a lei de 97, a lei 9.504, que deu ao TSE o poder de polícia. O TSE ele pode não só identificar os crimes eleitorais, como ele pode inibir as práticas ilegais e pedir a punição. Quando o ministro Alexandre de Moraes, que tinha dupla função, presidente do TSE, quando esses crimes foram identificados, muitos inibidos, e ele como ministro do Supremo, que dirige os inquéritos à milícia digital, aliás, um dos 24 inquéritos do senhor Bolsonaro, tem apologia ao estupro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tem muitos, mas um deles é o da milícia digital. E ele, como ministro do Supremo, o que ele faz? Ele junta os dados para ter mais informações para o inquérito que dirige o Supremo Tribunal Federal. Qual é o crime? Qual é o crime de 2 estruturas de Estado somarem dados para a investigação?